Shalom, shalom, meus queridos amados. Bom dia, bom dia, bom dia. Feliz segunda-feira para todos vocês. Mais uma super live Café com Palavra. Estamos iniciando aqui. Quero desejar a todos uma segunda-feira do extraordinário. Estamos iniciando mais uma super live, recebendo dois convidados muito especiais hoje. Nosso grande amigo Martinelli, lá de São Paulo, grande homem de Deus. E também o nosso irmão, amigo Renan, lá de Santa Catarina, está entrando aí para nos trazer uma palavra poderosa da parte de Deus. Seja muito bem-vindo a todos e quero pedir para vocês que convidem pessoas para estar comigo, para estar com você nesse momento maravilhoso dessa super live Café com Palavra. Mais uma manhã, mais uma super live aqui que nós estamos trazendo a palavra de Deus. O tema da live de hoje é renovação da mente, né? Renovação da mente é um tema muito específico, é um tema onde a gente precisamos entender que todos nós precisamos renovar nossa mente. Como a palavra de Deus diz lá em Romanos 12:2, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E é isso mesmo, queridos. Precisamos permitir a renovação da nossa mente, precisamos renovar a nossa mente. É como o tema, hoje nós estávamos aqui no grupo dos que ora e falando sobre o equilíbrio, né? Então você só vai ter um equilíbrio quando você permitir a renovação da sua mente. É isso mesmo. Então convido pessoas para estar com você nesse momento. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está lhe incomodando nesse momento, para estar convidando mais pessoas para estar participando dessa super live Café com Palavra, toda segunda-feira, aqui às 7 horas da manhã. Então, queridos amados, vamos convidar pessoas para estar comigo, para estar com você nesse momento muito especial. Eu quero dizer para vocês, amados, é um prazer, uma honra estar aqui toda segunda-feira, recebendo mais da palavra de Deus, aprendendo mais com você, aprendendo mais com esses grandes homens de Deus, que Deus nos conecta através da sua palavra. Quero agradecer a presença de todos e quero aqui convidar você para estar convidando mais pessoas para estar aí com você nesse momento, para estar comigo aqui nesse momento assistindo essa super live Café com Palavra. Uma live que vem transformando a vida de pessoas e o mais importante, querido, é deixar a primícia de Deus em primeiro lugar. Começar a segunda-feira, começar o dia de trabalho, né, que para muitos na segunda-feira é o primeiro dia de trabalho, deixando Deus em primeiro lugar, como está lá em Mateus 6,33. Lá em Mateus 6,33 diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso, amados. Nós precisamos entender que a primícia é para Deus. Primeiro lugar é Deus. Primeiro lugar é você acordar de manhã, acordar de madrugada e falar com o Espírito Santo. Ele é uma pessoa. Então você precisa deixar a primícia. Primeiro dia de trabalho da semana, você precisa consagrar a Deus. Você precisa deixar as coisas de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas Ele vos acrescentará. É isso mesmo. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas Ele vos acrescentará. Quando você deixa o reino de Deus em primeiro lugar, quando você busca as coisas de Deus em primeiro lugar, as demais coisas Ele vos acrescentará. E aí, amados, a sua vida, a sua família, as suas finanças, a sua saúde divina está disponível. Você toma posse daquilo que é seu por direito. Então, convida pessoas para estar comigo, para estar com você nesse momento, fazendo parte dessa super live Café com Palavra, porque eu creio, amado, poder de Deus. Eu creio uma live hoje extraordinária, como está sendo todas as segundas-feiras, uma palavra poderosa. E o tema da live é renovação da mente, mente renovada. Dando esse link aí para pessoas para estar participando dessa live, porque eu tenho certeza que uma live extraordinária para transformar a vida. Estamos recebendo aí nosso irmão Renan, grande homem de Deus,
nosso irmão Martinelli, também um grande homem de Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão Renan. Olá, bom dia, obrigado. Bom dia a todos. Graças e paz. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, viu, gente? Bom dia, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É uma honra receber você aqui, um homem conhecedor da palavra de Deus. Eu confesso a lhe dizer, meu irmão, eu aprendo muito com as suas ministrações no grupo dos que ora, quando você está ali ministrando com essa mansidão, né, esse domínio próprio, como está lá em Gálatas 5:22, né? Amor, alegria, paz, longanimidade. E o mais importante que Deus deixou dos 9 frutos é o domínio próprio, né? Então eu Amém. aprendo muito com você, meu irmão. Seja muito bem-vindo, que Deus possa estar lhe direcionando, que o Espírito Santo possa estar lhe guiando aí para uma palavra poderosa da parte de Deus, meu irmão. Amém, amém. Eu que agradeço, viu? Compartilhar a palavra de Deus, para mim virou não só algumas pessoas têm chamado de missão, né? Mas é algo que é prazeroso mesmo, porque muitas vezes a missão você vai por um mandato, um comando, né? Mas para mim é prazeroso. Eu amo falar da palavra de Deus. Estou aqui só aguardando o seu comando e a gente já começa, viu? Amém, meu irmão. Estamos aí nesse momento aqui. É um momento de muita expectativa. É muito importante a gente entender que a primícia de Deus tem que estar em primeiro lugar. Então, para muitos, o primeiro dia trabalha na segunda-feira. E essa super live, Café com Palavra, vem transformando a vida de muitas pessoas chamando no privado e falando quanto é edificado. Não só presencialmente, porque muitos não podem estar nesse momento, porque estão indo para o seu trabalho, alguns já estão trabalhando, mas essas lives ficam gravadas lá no Instagram, fica gravada lá no YouTube, e muitas pessoas pegam essas lives, saem enviando para outras pessoas que o Espírito Santo está direcionando, e é isso. A palavra de Deus diz: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então nós estamos aqui pelo propósito, que é levar a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Você está com a palavra, que o Espírito Santo possa estar lhe direcionando aí. Com certeza, eu sei que nós iremos ser muito edificados com a palavra que Deus colocou no seu coração. O tema da nossa ministração é renovação da mente, né? Então, é muito importante a gente permitir. Eu acho muito interessante esse versículo 2 aqui, de Romanos 12, né? Onde a palavra de Deus diz: não vos conformei com este século, mas transformai-vos. A palavra de Deus está: transformai-vos. É nós que precisamos permitir essa transformação. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra de Deus diz: transformai-vos. Então nós precisamos permitir a renovação da vossa mente. Eu creio que nessa manhã, mais uma porção na nossa vida, na nossa mente, na nossa alma, vai ser uma transformação para nós viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Meu irmão, você está com a palavra, seja muito bem-vindo. O Espírito Santo vai lhe guiar você aí, e eu tenho certeza que iremos ser muito edificados. Amém. Vamos lá. Vocês estão me vendo direitinho aí, né? Porque minha tela aqui, eu acho que tem um problema. Eu só estou me vendo aqui agora. Não estou vendo ninguém mais, não. Mas se está me vendo aí, tá ok. Tá ok, né? Eu estou lhe vendo sim, meu irmão. Aqui, para mim, está tudo ok. Estamos recebendo aí nosso irmão Martinelli também. Seja muito bem-vindo, meu irmão Martinelli. Grande homem de Deus. Estava ministrando agora no grupo dos que oras, muito edificado pela palavra dele. Sempre sou edificado, meu irmão, pelas suas palavras, com essa mansidão também que tem sobre a sua vida, esse testemunho extraordinário. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Um abraço, bom dia. Bom dia, Renan, pastor Renan aí, Sidney. A gente já sai, aí pega o carro, sai de casa, vem para o escritório. Aí aqui a gente já começa de novo aqui, viu? Muito bom estar aqui com vocês. Amém. Louvado seja Deus. Ok. Posso começar, Sidney? Pode começar, meu irmão. Seja guiado. Vamos lá. Amém. Então, gente, a honra, né, estar aqui falando, né, nesse canal, que é um canal de bênção de Deus. Essa plataforma, através de homens e mulheres que Deus tem passado por aqui. Acredito que nós iremos receber hoje uma boa palavra que irá edificar o nosso coração. Amém? Então, café com Deus, nada melhor, né? A gente vai começar já falando a respeito da palavra de Deus. Romanos, no capítulo 12, versículo 2, bem como nosso querido Sidney falou aqui agora, a palavra de Deus, ela traz a necessidade ou a importância que nós devemos ter a atenção
em relação em não se conformar com este século, né, ou com este mundo atual, mas transformar a nossa mente pela renovação, né, da vossa mente. Sermos transformados pela renovação da nossa mente. E a partir daí é que a gente vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Levando para um estudo, né, mais, vamos dizer assim, mais detalhado desse versículo, a gente precisa dar uma explanada, irmão Sidney, né, e irmão Martinelli, a respeito dessa palavra mente, para que a gente possa ter uma compreensão maior a respeito desse assunto. Quando o apóstolo Paulo ele traz aqui, quando ele escreve essa carta, sabemos que ele escreveu no grego, né? E essa palavra mente aqui, eu dei uma pesquisada no dicionário bíblico, e ela vem da palavrinha nous. O que significa isso? Para quem está escutando, talvez, a primeira vez. A palavrinha mente aqui significa a palavra nous, do grego, que significa faculdades mentais, entendimento, os poderes superiores da alma. Então a gente percebe aqui que o entendimento, né, a mente, ela está intimamente ligada à nossa alma. É o poder superior da alma. Para a gente ter uma maior compreensão a respeito de não nos conformar com este mundo ou com o modelo, né, o comportamento, os costumes desse mundo, isso tem interferido muito, né, em nossas comunidades cristãs ao redor do mundo, tá? Nas nossas igrejas cristãs ao redor do mundo. Falo como corpo mesmo agora, né? A igreja de Cristo na Terra. Isso tem interferido muito, porque o comportamento, né, tem entrado nas igrejas, os costumes, o comportamento do mundo, os costumes, rituais, as tradições. Mas a Bíblia fala aqui, ela traz essa reflexão. Não imitem esse costume, não imitem essas tradições, esses rituais. Marcos capítulo 7, versículo 6 e 7, acredito. É isso mesmo, Jesus ele fala sobre isso também. Para a gente experimentar a boa vontade de Deus. Mas para a gente entender melhor isso aqui, vamos dar uma aprofundada aqui. Vamos entender como funciona a nossa formação, que é um ponto que tem mexido muito na compreensão espiritual. Então, a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses que nós somos formados espírito, alma e corpo. Então, por sermos espírito, alma e corpo, né, está lá escrito: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. Entendendo que nós somos compostos por essas três partes, né, essas três divisões, a gente tem que entender também a linguagem de cada uma dessas partes, para que a gente venha compreender como é que nós vamos renovar a nossa mente e de que forma renovar a nossa mente. É interessante que quando levamos para a palavra de Deus, quando vamos ali também para Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que apenas a palavra de Deus é poderosa. Apenas a palavra de Deus é poderosa para separar, né, alma e espírito. E quando a gente vai olhar no original ali, o que é alma e o que é o espírito, nós vamos ver ali duas palavrinhas distintas, tá? A palavra alma, ela vem da palavrinha psus, e a palavrinha espírito vem da palavra pneuma. A palavra psus, tá? Isso aqui é só a introdução, tá, gente? Para entrar no assunto. A palavra psus, ela diz que é o lugar dos sentimentos, olha só, dos desejos, afeições, aversões, entendimento. Está conectado direto à palavrinha mente, a palavra alma, ok? Estou só mostrando aqui a nossa formação para ficar mais claro. E a palavra pneuma, ele diz que está relacionado, de acordo com o dicionário bíblico, é um espírito, a simples essência destituída de tudo, ou pelo menos de todo elemento material, e possuidor, olha só, do poder do conhecimento, desejo, decisão e ação, espírito e da vida. Então a gente vê que realmente estão entrelaçados alma e espírito, e a única coisa que pode separar a alma e o espírito é a palavra de Deus. A única forma que pode renovar nossa mente é pela palavra de Deus. E a Bíblia diz aqui que essa distinção ela precisa ser feita para que muitas pessoas não fiquem parando em determinados momentos na dimensão do entendimento. A Bíblia diz que nós precisamos nos aprofundar mais em conhecer
prossigamos e conheçamos, né? Deus, em sua palavra. Oséias 4,6 diz que o meu povo perece, não é por conta do diabo, é por falta de conhecimento. Jesus 8,32 fala que conhecereis a verdade para que ela liberte. Então, é na palavra de Deus que a gente vai ter nossa mente renovada. E vamos entender um pouco mais sobre esse assunto aqui. Quando eu levo a palavra de Deus aqui em Números, que fala que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa, né? Se ele já falou, não agiu, se ele prometeu, não vai cumprir. Vamos também ali em João, no capítulo 4,24, quando nosso Senhor Jesus disse que Deus é Espírito. Essa palavra Espírito que Jesus fala para a mulher samaritana, ele diz, aquela palavrinha que é Espírito ali é pneuma. Então a gente juntando agora todas as passagens, né? Até agora que falamos, a gente vai entender agora Gênesis 1,26. Quando a Bíblia diz que Deus cria o homem à sua imagem e sua semelhança. A Bíblia diz que Deus é Espírito. A palavra Espírito que está ali também é pneuma. Né? Quando a Bíblia diz que Deus cria o homem, né, à sua imagem e à sua semelhança. Essa é a nossa essência. Andando um pouquinho mais pela palavra de Deus, a gente vai ali para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14. Que quando fala que o homem, na sua natureza humana, ela não consegue entender as coisas do Espírito de Deus. Porque para a nossa mente humana, para a nossa natureza humana, é como se fosse loucura. Tá? É como se fosse loucura. Porque as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Então, a partir desse ponto agora, é que a gente vai falar a respeito de renovar a nossa mente. Muitas vezes, a gente está nos segurando, né, naquilo que nós conhecemos. O nosso entendimento, as informações que chegam em nossa mente humana, por mais inteligente que qualquer pessoa seja, ela é limitada àquilo que foi absorvido. E quando a Bíblia fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente pela palavra de Deus, né, que a gente vai compreender, isso precisa entender essa nossa formaçãozinha que falamos agora, espírito, alma e corpo. Embora sendo um ser integral, né, esse ser tridimensional, se a gente não compreender que cada dimensão dessa tem uma linguagem, possa ser que a gente venha a parar na imensidão daquilo que a Bíblia nos proporciona. Por exemplo, 1 Coríntios, deixa eu só conferir aqui, tá, gente? Eu tenho até esse bonequinho aqui atrás, não sei se dá para ver aí na câmera, gente. É um assunto que eu amo estar falando muito, espírito, alma e corpo, tá? E como eu gosto de estar falando sobre esse assunto, porque eu percebo que ainda é uma coisa que as pessoas têm parado. Não porque eu preciso sentir, eu preciso entender, mas também eu preciso perceber. A dimensão do corpo, ela vai ter uma linguagem, a linguagem natural, que é a linguagem dos 5 sentidos. Então, algumas pessoas estão buscando entender as coisas de Deus baseado nos 5 sentidos, baseado em uma experiência sensorial. Nada contra, gente, e você chegar em um lugar e você perceber, ver, né, se sentir aconchegante, acomodado, não tem problema. Mas as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Não tem problema também em você conhecer, né, em você ter entendimento a respeito dos porquês, mas também é muito limitado a nossa alma, o nosso entendimento. Para a gente renovar a nossa mente, gente, só pela palavra de Deus. Eu tenho uma experiência breve aqui para contar, tá, gente? Não quero tomar muito tempo, acredito que essa manhã é muito poderosa para a gente ficar aqui, né? Querer falar de muito assunto e não absorver muita coisa. Mas eu tive algumas experiências que eu queria compartilhar aqui. Eu me converti já adulto, né, aos 25 anos de idade, através da minha esposa, então na época namorada, hoje ela é minha esposa. E quando ela se converte e ela vem falar para mim do Evangelho, eu lembro que eu falei para ela daquele ponto de vista que nós temos do mundo, né? Pastor é tudo ladrão, né? Olha só, eu hoje pastor aqui. Pastor é tudo ladrão, eu não gosto dessa conversa de crente, vá para lá com essa coisa. Eu estava baseado no entendimento natural de mundo, né? Eu estava alheio a essas informações, ou a essa percepção espiritual. Quando ela começa a falar para mim a respeito do novo nascimento, do amor, né, de Deus através do seu filho, a mensagem da cruz, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu filho para morrer por nós, para que nós não venhamos, né, a padecer na eternidade. Eu começo a buscar essa informação. O Espírito Santo
É Ele que convence, é Ele que me pega por dentro. E a partir dali eu tenho um novo nascimento. Agora vivo, né, para Cristo, vivo essa experiência para Cristo. E minha mente ela começa a ser renovada. Uma das primeiras experiências que eu tive foi buscando o conhecimento para respostas para questionamentos que eu tinha. Eu encontrei ali na Bíblia, Provérbios, o livro de sabedoria. Eu comecei a ter vários conhecimentos, né, e entendimento. Estou falando do início lá atrás, tá bom? Isso Deus me levando agora para um outro lugar. Eu sou da cidade de Moreno, sou pernambucano também, né, igual o irmão Cid aí, algumas pessoas devem estar assistindo. Eu sou morenense, Grande Recife. Deus fala comigo a respeito para ir para uma cidade, em Garanhuns. Lá eu fico 10 anos em Garanhuns, né? Quase 10 anos. Lá eu conheci o ministério que eu faço parte hoje, Verbo da Vida. Lá o pastor Mael e Giovana, né, e sua família, ele que me levantou lá como pastor auxiliar, e foi de lá que o Senhor nos direcionou para vir estar aqui em Santa Catarina hoje, pastoreando a igreja Verbo da Vida de Itajaí. Mas nesse meio, nesse inteirinho dessa experiência, né, que a gente teve nessa jornada de sair do natural para entender, ter nossa mente renovada, eu precisei experimentar algumas coisas. E eu lembro aqui agora que eu estava certa vez lá cortando o cabelo, né, lá em Garanhuns, uma barbearia, e tem um professor universitário, um homem muito dotado de inteligência, acredito, capacitado para ser professor universitário. E eu lembro que o barbeiro, nosso querido irmão Arnaldo, estava lá preparando, cortando o cabelo dele e falando para ele a respeito da fé. E ele, por ser uma pessoa cética, né, inteligente, mas também cético, não se demonstrou crer em nada relacionado ao contexto espiritual. Eu lembro que ele estava questionando, e eu estava ali esperando a minha vez para cortar o cabelo, esperando uma oportunidade para poder compartilhar um pouco dessa experiência que eu tive, né, de antes não acreditar e agora vivendo essa renovação da mente pela palavra de Deus. E eu lembro que quando ele me perguntou, o que é que você acha disso? Eu disse, opa, minha oportunidade chegou, né? E eu disse, tudo bem, rapaz? Cumprimentei ele e eu perguntei para ele, você tem filhos? Ele falou, tenho sim, tenho um filho. Eu disse, você gosta do seu filho? Ele gosta. Você ama o seu filho? Eu amo. Você acredita nisso que você está falando? Ele falou, acredito. Eu disse, como é o seu nome? Ele falou o nome dele. Eu disse, essa informação que você me deu, eu acredito que foi armazenada em sua mente. Mas o amor que você tem pelo seu filho, você poderia me explicar? Sabe? Eu fiz ele pensar. E ali quando ele pensou, quando ele tirou informações da mente, perguntei para ele, quanto é um mais um? Ele rindo, tá brincando comigo? É 2, claro. Você tirou essa informação de um local chamado faculdades mentais, entendimento, alma. Mas eu quero arrancar algo de você de um ponto onde você não descobriu ainda que está em você. A Bíblia diz que é do nosso coração que temos que crer na palavra de Deus para o novo nascimento. Não é crer com a mente, é crer com o coração. Esse tipo de crença, muitas vezes, vem de uma linguagem chamada consciência, né? Vem de uma linguagem que ainda não está sendo tão explorada, ou tão, né, entendida, vamos dizer assim, do ponto de vista espiritual. E eu disse, você é o seu filho? Sim, claro, muito meu filho. E ali eu digo, me explique. E ele tentou explicar do ponto de vista natural dele. Porque ele é meu filho. Eu disse, tá, mas tem pais que não amam seu filho. Então não posso me sustentar só nessa afirmação. Ele disse, realmente. Mas onde você quer chegar? Eu disse, esse tipo de crença que tem no seu coração, que você acredita que de fato você ama o seu filho, mas você não consegue explicar, é parte do ponto de vista espiritual. E ali eu trago para ele agora a explicação do que são as coisas espirituais. Fazendo ele pensar naquilo, né? Claro, o Espírito Santo me trouxe discernimento para trazer aquela clareza a respeito daquilo. Ele passou realmente a perceber que nós somos limitados no nosso entendimento. Precisamos relaxar em relação a querer saber demais das coisas, querer saber de tudo das coisas. E viver também as experiências do Espírito, pela palavra de Deus. Quando a gente começa a ler a Bíblia, né, ter essas experiências a partir do Espírito, a partir das percepções espirituais, cuja linguagem é a consciência, a Bíblia fala, né, a gente começa de fato a viver com um nível mais profundo as coisas de Deus. Então, renovar nossa mente hoje pela palavra de Deus para saber experimentar o que é bom do ponto de vista de Deus, o que é agradável, né? Experimentar qual é a perfeita vontade de Deus.
A gente só vai encontrar isso no livro chamado Bíblia. É interessante, né, que hoje a gente vê muitas das nossas igrejas irmãs, não estou aqui, né, gente, por favor, atacando, muito pelo contrário, é só um alerta, que inclusive até essa mensagem o Espírito Santo trouxe ontem, para que a gente levasse aqui para a igreja. A gente vê muitas das nossas igrejas irmãs baseando hoje, ou limitando hoje, né, os nossos cultos ao nosso Deus a experiências sensoriais. Cada vez mais estão se preocupando com a forma de demonstrar ou da experiência ser perceptiva cada vez mais do ponto de vista sensorial, emocional, perceptível, natural, aos olhos. As pessoas têm que receber o primeiro impacto, né, pelas suas percepções naturais, quando a Bíblia diz que a nossa experiência precisa ser espiritual. Eu posso dizer para vocês, amados irmãos, que a experiência espiritual, ela não vai ser nunca substituída. Não temos problemas nenhum com isso. Eu sou a favor de nós termos belas igrejas, né, confortáveis, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa primeira dimensão, para que depois a gente consiga enxertar nela a verdade da palavra de Deus. Não tem problemas com isso, mas não podemos apenas parar nesse ponto, limitar Deus a uma mera experiência sensorial. Renovar a nossa mente e desfrutar de tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus já conquistou para nós na cruz, vai além do que nós podemos entender ou explicar, né? Então, antes, o camarada curioso, né, já vinha de uma formação, eu tenho uma formação bacharel em administração mercadológica, eu sou mercadólogo, né, marketing. Então, eu vinha desse entendimento acadêmico e agora vivendo o espiritual. A partir daí, desse momento, né, a gente começou a ver grandes coisas acontecendo. Eu vi curas acontecendo, inúmeras curas acontecerem. Eu vivi e vi tanta coisa em minha própria vida. E a gente começa a ver, o Martinelli tem um testemunho aí glorioso, lindo, né? Enfim, ele pode contar mais aí. E a gente precisa viver mais, né, essa fé que não tem essa barreira do conhecimento, né? Eu acredito que falar sobre esse ponto, renovar a nossa mente pela palavra de Deus, não limitando aos costumes e às tradições desse mundo, vai muito além do que só apenas ficar tentando explicar ou entender aquilo, né, que não tem o entendimento. Temos que soltar um pouco mais, temos que deixar o Espírito Santo nos guiar, o Espírito da verdade, e ver experiências sobrenaturais, né? Tanta coisa boa já aconteceu e acontece na vida de tantos irmãos nossos ao redor do mundo. Eu tenho sentido falta, né, meus irmãos, de mais testemunhos, né, mais testemunhos de pessoas com o Espírito Santo. Eu acredito que Jesus, ele continua multiplicando pães e peixes, ele continua transformando água em vinho, ele continua curando pessoas, ele continua realizando milagres, sinais, prodígios, maravilhas, só que hoje através de nossas mãos. É assim que ele disse que seria, né? Aqueles que creem em mim expulsarão demônios, curarão enfermos. Eu tenho visto muitas pessoas com câncer sair. Eu já vi, gente, cego voltar a enxergar. Deus usando nossas mãos. Olha que coisa linda. Eu já vi 2 mortos ressuscitarem. Gente, pessoas que caíram e ficaram sem sinais vitais nenhum. E depois voltaram à vida depois de um longo tempo. Então, quando você começa a ver essas coisas, eu já vi combustível multiplicar no tanque do carro. Eu já vi pessoas com câncer terminal voltar à vida 100% curadas, sem nenhum processo cirúrgico. Então, hoje, para a gente ter esse nível de entendimento e compreensão do poder de Deus, precisa estar mergulhado na santa palavra de Deus. Amém? Eu acho que, por hora, essa informação já foi suficiente. Aleluia. Irmão Sidney, por favor. Glória a Deus, meu irmão. Muito bom, palavra poderosa. E quando você fala sobre testemunho, eu não consigo ouvir, né, palavras como essa e não compartilhar, né, o que Deus vem fazendo com a minha vida. Eu já vi câncer sumir através... A Bíblia diz lá em Atos, né? E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilha extraordinária. Você pode dizer, e Deus, pelas minhas mãos, faz maravilha extraordinária, a ponto de enfermidades fugir e de espíritos malignos se retirarem. Meu irmão, Martinelli,
Renan e todos aqui que estão conosco. Amado, eu venho vivendo milagres extraordinários. Semana passada mesmo, eu vivi um milagre extraordinário com meu pai. E assim, esses milagres estão disponíveis para todo aquele que crê. Eu já vi um homem desenganado pelos médicos, 60 dias de vida, a medicina deu para ele. Ele me mostrou o laudo. Deus conduziu esse homem até o escritório até a minha empresa. Eu levei ele até o escritório. E ali, esse homem estava com a fé muito abatida. Eu dediquei 1h30 para poder levar ele a visão da palavra, para a fé dele ficar mais robusta, porque a Bíblia diz que a fé é mensurável. Então, às vezes, a nossa fé está tão abalada, amado, o inimigo consegue colocar medo na mente das pessoas e rouba a fé. Então, eu precisava alimentar a fé dele. Aí levei lá para Marcos 11:22, né? E ali comecei a falar da palavra de Deus. Aí, com o tempo, ele falou: não, sou um afastado há mais de 6 meses, todos enganados pelos médicos, me deram 60 dias de vida com câncer de pulmão, né? E, queridos, para a honra e glória do Senhor, eu orei na vida daquele homem. Ele voltou para Recife. Quando voltou para Recife, na quinta-feira, repetiu os exames. Quando chegou lá, não constava mais nada. Esse homem voltou e veio dar o testemunho na empresa que estava curado. Câncer, curado. Eu já vi tumor desaparecer. Senhora de 77 anos, também nesse mesmo escritório, me procurou. Ela estava com um tumor atrás da orelha. Ali a gente orou e o tumor desapareceu. Eu estou dizendo porque eu vivo isso. Vocês estão diante de um homem que a medicina desenganou pelos médicos, um infarto fulminante. Um infarto fulminante, onde 11 cardiologistas disseram que eu não sobrevivia, mas eu estou aqui para a honra e glória do Senhor, amado. Até hoje meu laudo não foi fechado, porque esse Deus continua, amado, operando milagre. É preciso você crer. Eu sei que o tema hoje não é sobre cura, mas estamos sendo guiados aqui pelo Espírito Santo. Não tem como falar cura, não tem como falar dessa parte de cura, mas porque isso é um dom que Deus liberou sobre a minha vida, e eu não falar sobre isso porque eu vivo milagres. Os médicos disseram que era para tomar 21 comprimidos pro resto da minha vida. Hoje eu não tomo nenhum comprimido, eu não sinto uma dor de nada, porque eu creio em um Deus que já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Está escrito. Jesus disse a Satanás 3 vezes lá em Mateus capítulo 4. Está escrito. Isaías 53, versículo 4 e 5. Está escrito. Jesus já levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades. Então tome posse da sua cura. Essa live de manhã, se você está assistindo ela, eu tenho certeza que é porque o Espírito Santo lhe conduziu aqui. É para você. Receba, porque você é sarado e curado. A sua mente é sarada e curada. Permita a renovação da sua mente pela palavra de Deus. Meu irmão Renan, gratidão pela palavra, gratidão por esse momento aí maravilhoso. E eu tenho certeza que vidas estão sendo transformadas e a palavra de Deus é quem transforma. Nós precisamos entender. Quando Jesus disse: aquele que crê em mim fará obras maiores. Ele disse: aquele que crê em mim fará obras maiores. Porque nós estamos mais tempo aqui. Então ele quer que a gente opere mais obras. Eu já vi um homem ressuscitar 29 mortos, né? Então, isso está disponível. E eu creio em nome de Jesus. Eu sei que é um nível bem profundo. Nós precisamos mergulhar mais na palavra de Deus. E a fonte onde a gente busca, ela é inesgotável. Ela é inesgotável. Agora você precisa buscar. Porque Deus, ele é o mais interessado em encher a mim e a você do seu poder e da sua autoridade para que a vida de pessoas sejam transformadas e o nome de Jesus seja glorificado. Meu irmão Martinelli, seja muito bem-vindo, trazendo mais uma porção de Deus através da sua vida aí, para edificar todos que estão aqui conectados na nossa super live Café com Palavra. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Amém. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ouvindo? Sim. Tá ouvindo bem? Ah, então tá legal. Estou ouvindo, sim. Porque eu estava até conferindo aqui estava conferindo no vídeo, no outro fone aqui, porque eu estava ouvindo com um pequeno atraso aqui, mas o pastor Renan, até parece que ele estava na nossa reunião agora de manhã, né? Até citar algumas coisas exatamente como foi falado lá. E isso é muito bom da gente perceber, porque a gente percebe que o Espírito, ele atua, né, de uma forma única, né? Ao mesmo tempo que ele está falando com um grupo aqui, está falando lá na Coreia, lá na África, né, em diversas línguas diferentes, culturas diferentes, mas Deus continua sendo o mesmo, e a mensagem que ele tem
para essa manhã é exatamente essa, né? Inclusive, o exemplo que eu trouxe lá foi de equilíbrio, falando de corpo, alma e espírito, né? Algumas frases que foram faladas aqui foram exatamente as mesmas frases faladas lá. E isso é tremendo, né? A gente saber que, mais uma vez, não é a gente, mas é Deus usando, né, todos ali de forma orquestrada e igual, porque é Ele quem fala. E quando a gente tem essa certeza, isso fica muito leve para a gente, né? Isso tira dos nossos ombros a responsabilidade da palavra ali, e a gente entende que a gente é só um instrumento, a gente é só uma parte, né? É só um canal. Mas tendo como base aí a palavra, né, da renovação da nossa mente, eu gosto muito, eu sou um estudioso, né, da mente humana, eu gosto muito dessa área, até por conta da minha profissão também, mas eu gosto muito de entender as pessoas, porque eu cheguei a uma conclusão, né? Você pode ser especialista em venda e você vai ser só especialista em venda. Você pode ser especialista nisso, naquilo outro, né? E você sempre vai ser especialista naquilo ali. E aí eu falava com Deus, Deus, como é que faz para a gente acessar todas essas coisas, né? Uma coisa que eu sempre pedi a Deus foi sabedoria nas minhas orações, porque eu falava assim, se na Bíblia está escrito que é dado, né? É só pedir, então eu vou começar a pedir. Então sempre pedi dessa forma e Deus me falou, você não precisa entender tudo, né? Você precisa entender as pessoas, como elas funcionam, a cabeça dessas pessoas. Através disso, você chega a todas as outras coisas. E aí eu tenho me dedicado muito a isso, uma coisa que eu acho fantástico, né, e conecta com o assunto de hoje, é que toda mente que precisa de uma renovação de mentalidade, falando de forma física, ela precisa refazer algumas coisas, né? E o nosso cérebro, ele tem essa capacidade, é chamado de neuroplasticidade. Ele tem essa capacidade de se remodelar, né? E como que a gente faz isso, na verdade? A capacidade do sistema nervoso em se adaptar ao longo da vida, ela reorganiza conexões e estruturas em resposta às experiências, ou seja, essa neuroplasticidade, ela acontece de acordo com as experiências que eu vivo. Então você vai chegar para algumas pessoas e ela já é medrosa. Mas você pega, por que ela é medrosa? É por conta das experiências que ela viveu. É por conta dos ambientes onde ela viveu. Né? E o que é essa mudança de mentalidade, essa renovação dessa mente? Você chegar para ela e falar para ela, não, você tem que parar de ser medroso, tem que parar de ser covarde, tem que ser corajoso agora. Não é assim que funciona. Né? A verdade é que ela precisa mudar de ambiente, ela precisa mudar os resultados dela, as experiências dela, para ela começar a ver de uma outra forma. Essa transformação vai acontecer exatamente ali. Então, quando eu entendo que eu preciso de uma renovação da minha mente, eu preciso entender que eu preciso, primeiro, mudar o meu ambiente para mudar as minhas experiências, os meus resultados e começar essa neuroplasticidade tudo novamente. Por isso, quando a gente entende e recebe a Deus, a gente muda os ambientes, né? Porque a gente precisa criar novas experiências, a gente precisa criar formas diferentes de ver, de acreditar, de perceber, e aí sim construir, né? O que diz lá. Quando fala assim, não vos conformeis com este século, está falando de conformidade com padrões. A humanidade, ela vai passando por padrões, e esses padrões vão moldando a forma dessa sociedade pensar. Como que a gente muda isso? Primeiro, não se conformando com aquilo ali, mas acreditando, né, nos valores e crenças que a gente tem através da Bíblia. Por quê? Porque se você for olhar, eu como paciente, se eu fosse olhar tudo que os médicos me falavam, e não é que eles estavam errados, os exames falavam aquilo, né, eu teria morrido. E hoje, como eu falava de manhã, fazem 13 anos. Né? Hoje, no dia de hoje, eu estava acordando há 13 anos atrás, né, dos transplantes e tudo mais, tendo a oportunidade agora de viver fora do hospital. Né? Se eu tivesse acreditado só no que a medicina falava, só no que o ambiente falava, né, eu seria ou um morto naquele momento, ou, né, uma pessoa cheia de limitações, cheia de
de questões clínicas que não me deixariam, né, estar aqui hoje falando aqui. Então, a primeira coisa que eu precisei foi uma dose de não conformidade, né? Por mais que tivesse no papel, por mais que aquilo fosse real ali, para aquele ambiente, aquilo não era real para o que eu acreditava, né? Assim como vocês falaram aqui, a gente já viu cego enxergar, paralítico andar, mudo falar, já viu câncer, então a gente já viu muitos serem curados. Então a nossa realidade, o nosso mundo não fala disso, né? E aí por isso que a gente tem a nossa mente diferente daquilo que as pessoas acreditam lá fora, né? Quando fala que a gente, né, vai sofrer uma transformação pela renovação da nossa mente, isso acontece quando a gente começa a mudar os nossos pensamentos, a nossa percepção do mundo ao redor. Tem um estudo, né, em Oxford que fala o seguinte, que 20 minutos de notícia ruim ou de reclamação gera 5 horas de baixa imunidade. Então pensa comigo, se eu vivo num mundo comum, a pessoa chegou para mim, Martinelli, você está com câncer, né? Eu automaticamente entro dentro da notícia e fico só com aquilo ali. Aquela notícia vai gerar para o meu corpo 5 horas de imunidade baixa. Esses pensamentos e tudo mais vão gerar 5 horas de imunidade baixa. E essa imunidade, essa falta de imunidade, essa falta de reação imunológica vai fazer com que o meu corpo, né, mergulhe naquele quadro e vá piorando. O que eu percebi como paciente, tá? Estou falando das minhas experiências como paciente. Lembra que essa renovação da mente, ela passa pelo ambiente, pelas minhas experiências, a minha experiência como paciente. Pacientes lá que estavam assim, que chegavam com os quadros horríveis lá e conviviam comigo, mas era aquele cara que vivia sorrindo. O cara estava na morfina, tomando morfina por conta das dores e estava sorrindo, estava fazendo piada, sabe? Estava feliz. Esse cara melhorava do nada e saía de lá. Em compensação, aquele que estava lá com problema também, se ele estava lá, ele estava com problema. Mas ele sofria aquilo, sabe? Ele vivia aquele problema. Ele abraçava com aquela doença, ele ia piorando, 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 piorando e não saía de lá. A primeira coisa que eu entendi na minha experiência de paciente é: eu posso até estar com tudo isso que o papel fala, que os médicos falam, mas a minha mente tem que estar naquilo que a Bíblia fala a meu respeito. É onde começa essa renovação da minha mente. Eu tenho que acreditar que o meu corpo é sarado, curado, porque lá fala para mim que eu sou curado e sarado, porque as minhas dores, as minhas angústias, tudo foi levado. Ah, mas isso não é lógico. Não, mas não é lógico mesmo, porque meu corpo fala de razão, minha alma fala de emoção e meu espírito de conexão. Se eu alinhar essas coisas, e foi o que a gente falou, se eu alinhar essas coisas a Deus, não tem como não acontecer algo extraordinário ali. Então, aí a palavra se completa e diz assim: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora fala para mim, qual que é a boa, qual que é a perfeita e agradável vontade de Deus a meu respeito? Que eu morra? Que eu viva pobre? Que eu viva devendo? Que eu viva doente? Não. A boa, perfeita, né, e agradável vontade de Deus é que eu viva bem. E assim como Jeremias 29:11 vai dizer, fala assim que os planos de Deus para a minha vida são aqueles lá. Se tá funcionando de outro jeito, é eu que estou atrapalhando. É eu que estou tentando conduzir a minha vida quando é para eu confiar que os planos dele para mim são de prosperidade, são de paz, né, são de tranquilidade. E a gente não entendeu isso na essência. E a gente fica atrapalhando Deus ser Deus, né? Quando a gente tinha que estar na nossa, entendendo que através disso aqui acontece tudo o que vai acontecer na minha vida, nos meus negócios, na minha empresa, tudo. Martinelli, mas você não se preocupa com as contas? Lógico que eu me preocupo, eu sou humano. Mas ao mesmo tempo que a preocupação vem, essa mentalidade que me liga a Deus fala para mim o seguinte: os problemas estão aí, né? Porém, Deus continua aí também.
Então fica tranquilo, fica em paz. Não perde a noite de sono, não. Não fica angustiado, não. Né? Deixa a sua mente, deixa espaço para eu falar com você. Hoje a gente falava ali de Jeremias, né? Os questionamentos de Jeremias, onde ele chega e fala para Deus, Deus, eu sei que o senhor está com a razão, né? Eu sei que não vou nem discutir com o senhor, mas me responde algumas coisas, né? Por que as pessoas más prosperam? Elas são ricas. Por que aqueles que levam a tua obra, a tua vontade de qualquer jeito estão crescendo, né? E eu continuo aqui angustiado porque eu estou vendo, né, a escravidão da Babilônia chegando. E aí Deus pega e fala para Jeremias, Jeremias, é porque você ainda não entendeu ainda, né, que não são as emoções que conduzem a sua vida, mas é o seu espírito, é o equilíbrio entre as três coisas, entre a razão, a emoção e o seu espírito. O átomo, para existir, ele precisa de próton, nêutron e elétron. Se houver qualquer tipo de desequilíbrio, ele entra em autodestruição. A célula, né? Membrana, citoplasma e núcleo. Qualquer coisa que entre em desequilíbrio, ela entra em autodestruição. O ser humano, né? Corpo, alma e espírito. Qualquer coisa que entre em desequilíbrio ou desordem vai gerar autodestruição. O que é autodestruição? Depressão, crise de ansiedade, né, crise de pânico. É a autodestruição daquilo que está desalinhado. E como que é que eu organizo isso? É pela renovação da minha mente, é por aquilo que eu acredito. E como que isso acontece? Vivendo novas experiências, criando novos resultados, né, e me colocando a entender aquilo que eu agora sou chamado para fazer, aquilo que Deus me chamou. Se eu me converti, se eu entendi de fato quem é Deus e o que Ele quer para mim, não tem por que eu viver uma vida diferente do que fala em Jeremias 29:11. Não tem por que viver uma vida diferente do que a Bíblia fala, né, no geral, para a minha vida. Né? E aí a gente não entendendo isso, e mais uma vez, eu falei de manhã, Renan falou aqui, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o conhecimento dessas coisas que vai transformando a minha mentalidade, me colocando em ambiente diferente, trazendo valor à minha história e fazendo eu acreditar quem Deus é, porque Ele é, para que Ele é e quem eu sou. Quando eu tenho essa experiência, eu vou entendendo de forma diferente o mundo. Aí eu já não me preocupo mais se está chovendo, se está fazendo sol, né? Se a economia está em alta ou está em baixa. Por quê? Porque a gente não vive mais em crise, mas a gente vive em Cristo. E isso traz um novo entendimento sobre o mundo. Tem um exemplo que eu gosto de usar, e eu sempre falo disso, né? Por onde eu dou algumas aulas, eu falo o seguinte: não é o seu valor foi comprado, foi pago com preço altíssimo na cruz. Não é quanto você vale, mas é o ambiente que está precificando você de forma diferente. E você precisa entender isso, porque senão você vai viver uma vida, né, com síndrome de cão vira-lata. E está valendo, você continua valendo preço de sangue, só que você não entendendo isso e estando no ambiente errado, vai dar errado. Aí eu gosto de usar o exemplo da água mineral de 500 ml. Né? No depósito, R$1,50. Aí eu vou comprar no supermercado, R$2. Na lanchonete, 3. No frigobar do hotel, 6. Mas se eu vou para a praia, né, da Barra, a gente tem essa experiência ali na convenção, né? Se eu vou para a Praia da Barra às 2h da tarde, R$25 a garrafa. É a mesma garrafa, é a mesma marca de água, é a mesma quantidade. Só que o ambiente determina de forma diferente como ela é precificada. Muitas vezes tem muita gente buscando ser valorizado dentro da família, dentro de casa, né, no meio de pessoas que ele acha que deveriam valorizar. Você não vai ser valorizado lá. E essa notícia quem está dando não sou eu, não. No mesmo capítulo de Jeremias 12 lá, Deus vai falar, né? Acho que é no verso 6, Deus fala duramente com Jeremias, fala para ele, rapaz, os seus irmãos vão te trair,
né? O povo da tua casa, eles falam mal de você pelas costas. Então tenta entender, o valor não está onde você acha que está, o valor está onde eu te coloco, ponto. Não é onde você quer ser valorizado, é onde eu quero te colocar. Se você for pegar as histórias de homens que representavam, né, conhecimento e experiência para criar essa mentalidade na gente, eles já falavam disso o tempo todo. Às vezes, quando eu falo isso, as pessoas às vezes se chocam, né? Mas tenta entender isso. Os irmãos que zombavam de Davi, né? Quem eram as pessoas que zombavam de Davi? Os próprios irmãos. Quem é que traiu José? Os irmãos. Quando Jesus começa o ministério dele, quem queria prender ele em casa, né? Segurar de qualquer jeito? Os irmãos. Poxa vida, as pessoas da nossa casa vão ter dificuldade de acreditar naquilo que Deus nos chamou para fazer e para ser. Você vai ter dificuldade, né? Dentro da minha casa, dentro da minha família, o contexto da minha família, eu era o mais pobre, o mais... não falava. Os outros achavam que era mudo, porque não falava. O mais tímido, mais isso, mais... Aí, onde eu estou hoje, pelos lugares que eu passo, as pessoas com quem eu falo, é quase inaceitável a família acreditar. Mas por quê? Porque eu aceitei estar não nos lugares onde eu queria, mas nos lugares onde eu precisava estar. Tem muita coisa que a gente quer, mas tem muita coisa que a gente precisa. E a gente, por não entender isso, por não renovar a nossa mentalidade sobre essas coisas, a gente vai viver uma vida de sofrimento, de angústia. E foi isso que Deus falou com Jeremias lá. Eu sei, Jeremias, que a mensagem que você tem para o povo não é das melhores. Porém, você tem que entender que eu é quem sou dono da mensagem. Você tinha que tá vivendo as coisas em mim, para você não ficar angustiado. E é por isso, aí Deus usa um exemplo lá falando assim, ó, enquanto você está competindo com homens, eu quero que você, né, esteja pronto para competir com cavalos. Deus estava falando de força, de resistência, né, de velocidade. Então Deus não te chamou para ficar olhando para coisa pequena, Deus te chamou para coisas grandes. Só que a gente, pela falta dessa renovação e desse entendimento, a gente é medíocre muitas vezes em pensar que a gente está aqui, ai, fulano falou mal de mim, ai, ciclano não sei o quê, ai, rapaz, isso aí é muito pouco perto daquilo que Deus nos chamou para fazer. Martinelli, tem gente que não gosta de você, tem gente que fala mal de você, tem. O que você faz? Eu amo eles. E eu sei que se eles quiserem morar comigo no céu, eles vão ter que começar a me amar, não tem jeito, né? E é diferente, lá no céu não tem parede, então ele vai me ver a todo momento, porque eu quero chegar lá, eu quero voar para todo canto, né? E a gente, por não ter esse entendimento, né? E eu não estou falando que eu tenho tudo isso, eu também estou construindo as minhas experiências, eu também renovo a minha mentalidade todos os dias, eu também tenho emoções que muitas vezes vão minar a minha energia e tudo mais, mas estou aprendendo com elas. Acho que a única diferença, né, que eu tenho hoje, a única vantagem que eu tenho, é que morar em hospital 7 anos me fez entender, né, que não são as minhas emoções que vão me levar adiante. Não é o fato de eu estar bem que as coisas vão dar certo. Mas é quando eu estou de bem com Deus que as coisas dão certo. É quando Deus está sobre os meus planos. Eu faço metas, eu, né, estipulo planos, metas para a empresa e tudo. Mas, quando eu entendo que é Deus quem cuida dos resultados, eu pergunto para ele, falei, e aí Deus, está certo, está errado? E quantas vezes Deus falou? Tem que refazer. Rasga tudo. Começa de novo. Né? Eu lembro que eu tinha feito agora mesmo, em março, eu tinha estipulado, né, algo, tinha mapeado, horas e horas e horas de computador, trabalhando nisso, faz aquilo, tal. Terminei, estava lindo. Aí falei para Deus, que negócio magnífico que o Senhor me deu. Aí Deus foi falar comigo, falou para mim, não fui eu que dei nada disso. Pode ir lá, rasgar tudo, começar tudo de novo, porque não é por aí que eu quero. Porque por aí você só vai alcançar os resultados que você quer. Agora, por aqui,
você vai alcançar os resultados que eu preciso que aconteça. E aí, mais uma vez, eu não sou bobo nem nada, né? Eu falei, o quê? Vou ficar com o que eu desenhei? Vou ficar com o que Deus quer desenhar. Aí fui lá e comecei a refazer tudo de novo. Por quê? Porque se eu insistir naquilo que eu planejei, vai dar errado. Então eu prefiro recuar, né? As horas todas que eu joguei de computador, isso e aquilo, refazer tudo de novo. A mensagem que eu ministrei hoje de manhã, eu passei pelo menos umas 3 horas rascunhando. Chegou ontem à noite, Deus falou, não, mas não é disso que eu quero falar, não é isso. Né? Vai lá e refaz. Apaguei tudo, sem peso na consciência, apaguei tudo e comecei tudo do zero. Por quê? Porque se fosse para eu falar daquilo que eu quero falar, é muito pouco, é muito vazio. Né? Então, eu comecei a entender que eu tenho o controle da minha vida, né? Eu tenho as decisões, o poder de decisão, livre-arbítrio e tudo, mas eu escolhi deixar Deus decidir muitas coisas por mim, e não me arrependo em nenhuma delas. Por mais louco, às vezes, que pareça as coisas que Deus apresenta para mim, as propostas que Deus apresenta, eu posso falar para vocês que tem coisa até que chega a ser loucura, né? Mas aí quando Deus fala, não, sou eu que estou falando, eu vou lá, abraço e dá resultado, e a coisa acontece, porque na renovação da minha mente, na neuroplasticidade do meu cérebro, eu entendi. É Deus que conduz, e por mais que eu não veja, vai dar certo, porque é Ele que está falando. Né? E para isso acontecer, eu tive que quebrar todo o orgulho, né? Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu acho que decido, e tudo mais, para ouvir essa voz, que muitas vezes a gente acha que é uma voz alta, né? E tal. Não. Não é uma voz parecida com a do Sidney, a voz de Deus, não. É uma voz bem baixinha, né? Bem sutil, bem calminha. Se você não prestar atenção, não vai ouvir. É aquela história da caverna, né? Não é terremoto, não é vento forte, né? Não. É o sussurro de uma brisa. Então precisa estar muito bem alinhado, precisa estar bem em silêncio para poder ouvir. É isso, meus irmãos. Que Deus continue conduzindo a nossa vida e Ele continue, né, todos os dias, aperfeiçoando. Porque todo dia a gente precisa disso, de aperfeiçoamento. Palavra poderosa, Martinelli. E, assim, as suas palavras, eu sempre falo isso, né? Inclusive para minha esposa, ela está aí comigo, mulher da minha vida, que seria de mim sem você, meu amor. Falando para ela quanto eu aprendo com a sua mansidão, meu irmão. E assim, falando sobre equilíbrio, né? Jeremias, a gente vê que Jeremias, ele teve as suas emoções, teve os seus momentos ali que ele estava com a ansiedade muito alta, né? A ponto de chegar, muitas das vezes, o choro de Jeremias, muitas das vezes era um choro de ansiedade. E a gente precisa entender que isso acontece comigo e com você nas decisões, diante das decisões difíceis. E isso é renovar a mente. E falando sobre... eu venho de uma família, meu pai é muito ignorante, minha mãe um pouco orgulhosa, e meu pai dizia que só saía de uma confusão quando o sangue desce na canela, né? Então, assim, é um ditado que tem lá aqui na Paraíba. E meu pai, um homem que é muito duro, né? E eu aprendi isso ali. Só que quando eu vim para a palavra de Deus, eu comecei a entender, quando a Bíblia diz em Romanos 12:2, não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a nossa mente, ela é um processo de renovação diário que você precisa ter através da palavra de Deus. Na minha cidade mesmo, muitas pessoas começaram a falar mal de mim. Teve uma pessoa que trabalhou comigo, ensinei a ele desde pequeno, coloquei no mercado, coloquei no trabalho, depois ele se tornou meu concorrente e começou a falar mal de mim na cidade. Começou a falar mal de mim e as pessoas, mas você não vai buscar satisfação dele? Eu não vou. Eu vou orar pela vida dele.
E ele continuou falando e falando mal de mim, começou a crescer financeiramente, o dinheiro começou a dominar a vida dele, e ele continuou falando mal de mim, caluniando a minha vida, as empresas. E aí chegou um tempo que o Espírito Santo disse, vá até a casa dele pedir perdão a ele. Eu falei para algumas pessoas, amiga minha mais próxima, ó, o Espírito Santo mandou eu pedir perdão àquela pessoa que ainda falando mal de mim. E eu vou. E eu fui pedir perdão a ele até a casa dele, e chegou lá e ele não me perdoou. Só que eu não fui pedir perdão para ele. Eu fui pedir perdão porque Deus falou comigo. Então, amado, não é fácil. Precisa ter uma mente renovada para que isso aconteça. Passado o tempo, novamente eu fui até ele novamente. O Espírito Santo falou comigo para mim pedir perdão a ele novamente. Pedi perdão a ele 2 vezes. E algumas pessoas, mas por que você vai pedir perdão? Eu digo, não sei, o Espírito Santo está mandando. E aí, essa pessoa me perdoou. Essa pessoa entendeu. E essa pessoa, hoje, ela entende que, de fato, nós precisamos entender que não somos nós, mas sim Cristo. Cristo vive em mim. Então, eu não vivo mais para mim, mas vivo, sim, para Cristo. Lá em Gálatas, Paulo diz, andar em Espírito e viver em Espírito. Você precisa ter essa atitude espiritual. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos renovar a vossa mente. Isso é um processo. A cada dia, você vai buscando a palavra e a palavra vai renovando a sua mente. Então, renovar a mente é você esmurrar a sua carne, como a palavra de Deus diz aqui no versículo 1 no Romanos 12, 1 diz, rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Rogo vós, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, apresentar o vosso corpo é você dar a sua vida. A sua vida já não é mais sua, é de Jesus, porque Ele comprou lá na cruz por mim e por você. Então é você dar a sua vida, é você esvaziar do seu eu, é você permitir a renovação da sua mente para que experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, renovar a mente é cada dia você buscar mais da palavra de Deus, é cada dia você se esvaziar de si mesmo e dizer, eis-me aqui, que seja feita a sua vontade e não a minha vontade. Então é isso, meus amados. Estamos aqui com o tempo esgotado. Gratidão pela palavra do nosso irmão Martinelli. Sempre sou muito edificado pelas suas palavras, meu irmão, e pela sua obediência. Está ministrando, saiu do grupo dos que ora, já veio para cá novamente. E assim, eu creio, meu irmão, que Deus tem grandes coisas ainda para lhe usar, porque pela sua obediência, muitas pessoas não conhecem as suas limitações, mas você está sempre disposto, sempre disponível a servir. Então é uma honra pela sua vida, meu irmão, pela sua obediência, pelo exemplo de vida que você é. Gratidão pelo... Você sabe o quanto você... Eu tenho 11 irmãos, mas costumo dizer que existe amigo mais do que irmão, e você é um deles que sempre está no meu coração, sempre está nas minhas orações. Gratidão pela sua vida, meu irmão. Quero aqui agradecer a nosso grande amigo, grande irmão, Renan, esse homem de Deus, que eu achava que ele era professor do Rema, mas ele fez o Rema 5 vezes, né? E a esposa dele, ele fez o Rema, acompanhou a esposa dele, fez escola de ministro também várias vezes, então assim, ele é um professor do Rema para mim, porque o Rema transformou a minha vida, e eu posso dizer que eu aprendo muito com você, meu irmão, com as suas ministrações. Eu sei que nós estamos aqui com uma pessoa que ensina muito bem, o mestre Martinelli, mas você também, meu irmão, não sei se você é pastor, né? Sei que você é pastor, mas você tem uma unção de mestre também, porque você ensina muito bem. Então é isso, amado. Palavra de Deus é a gente está de coração aberto para receber, e a mente vai renovando a cada momento que você vai permitindo, né, que ela seja renovada. Quero agradecer a presença de todos vocês. Estaremos encerrando uma oração e dizer para vocês que essas lives ficam gravadas lá no meu canal do YouTube, também no Instagram. Envia, amados. Se você convidou alguém que não pôde estar presente, vai lá, pega essa live e envia lá no endereço dela, lá no Instagram, para que ela possa assistir, porque eu tenho certeza
que ela vai ser muito edificada. Gratidão pela vida de vocês, gratidão pela presença de todos vocês. Quero pedir ao Renan que esteja encerrando aí com oração e até a próxima. Segunda-feira tem mais, às 7 horas da manhã, live Café com Palavra. Não fica de fora, convida pessoas para estar com a gente aqui. Martinelli, um abraço, meu irmão. Um abraço, Renan. Esteja encerrando aí com oração, meu irmão. Amém. Então vamos lá, vamos encerrar agradecendo ao nosso Pai maravilhoso. Pai, graças te damos no nome de Jesus por essa mensagem que foi ministrada hoje aos nossos corações. Eu creio, Pai, e declaro também que as pessoas que escutaram e também irão escutar posteriormente serão alcançadas, terão suas mentes renovadas, serão impactadas, Pai, pela a tua graciosa mensagem, tua graciosa palavra que está resgatando pessoas desse mundo, desse charco de lodo. Eu creio, Senhor Deus, que esse programa, né, através da vida desse grande homem de Deus, Sidney, sua família, toda a equipe, vai avançando cada vez mais, levando essa mensagem para várias pessoas, através dessa plataforma e outras plataformas também. Obrigado, Senhor Deus, pela saúde, pela tua paz que excede todo entendimento, pela prosperidade de todos os recursos e bênçãos infinitas sendo alcançadas por essas pessoas, para que a tua mensagem se propague. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E até a próxima segunda-feira tem mais live Café com Palavra. Um abração, meus irmãos.